disciplina que trata, então, da leitura e da escrita, né? Aí nós vamos trabalhando, então, com vocês a língua portuguesa. Estou colocando aqui o conteúdo para que vocês tenham, possam acompanhar, né, então já está na tela. Então, língua portuguesa com ênfase na leitura e na escrita. Então, dando sequência aqui, falando das unidades, né? Considerando, então, a primeira unidade. Então, a primeira unidade é a leitura inspecional e leitura averiguativa. Então, vamos na sequência falando na terceira semana do que é inspecional e do que é averiguativa. Então, os objetivos aqui, eu tenho que aplicar estratégias de leitura inspecional, especificamente em textos científicos. Também identificar técnicas de leitura averiguativa. E, por fim, analisar o texto a partir da localização das ideias-chave de cada parágrafo e seção de textos existentes. Dando sequência, vamos falar do primeiro desafio. Esse texto tem em comum uma relação necessária com seu contexto. E quem os escreve, sobre o que, para quê, em que momento, em que espaço. E, paradoxalmente, aí, nesses contextos, promove diferenças entre os textos. Os gêneros acadêmicos e não acadêmicos apresentam características distintas e a identificação de tais características é essencial em qualquer área de atuação. A maior capacidade de adequar a escrita conforme a necessidade é de discernir o que diferencia um texto de outro devidamente ligado a cada contexto. Então, nesse sentido, vamos verificar os dois textos do trecho A e do trecho B, né? E eles tratam... o trecho A diz: muitos profissionais de saúde submetem-se a uma atividade de tensões proveniente de várias fontes. Contato frequente com a dor, sofrimento com pacientes terminais, receio de cometer erros, relações com pacientes difíceis. Então, sendo assim, cuidar de quem cuida é condição suficiente para desenvolver projetos de ações em prol da humanização da assistência. Bom, aí o texto vai seguir, segundo Martins, falando da humanização e tal. E já o trecho B, ele vai falar de um espaço de um mês que a mãe do autor aqui foi internada 2 vezes no mesmo hospital, recebeu alta e ambas sem saber direito o que ela teve. Então, o que trata de um texto mais científico, né? E o outro tratado mais no senso comum. Então, a pergunta que se coloca aí para esse desafio é: faça uma análise detalhada mostrando os motivos pelos quais é possível chegar à conclusão de que o texto A é de gênero acadêmico e o texto B não é. Então, examine todos os elementos que diferenciam
os gêneros. Então, aqui nesse desafio, é só você focar do que é um texto acadêmico e do que não é um texto acadêmico e suas características. Vamos ao infográfico e ele vai estar explicando o que é um texto acadêmico. Os processos de aprendizagem da escrita e da leitura nunca cessam. Isso era de se esperar, considerando a sua complexidade. Quando se está situado no mundo acadêmico, a isso se somam ainda os grandes níveis de exigência em termos de aprimoramento constante dessas habilidades. Nesse infográfico, você poderá ampliar sua percepção quanto aos processos relacionados na questão das estratégias para compreender a forma dos textos, a sua relação ao gênero, né? Então, o que é um texto acadêmico? A partir dessas considerações, os processos de aprendizagem da leitura e da escrita, eles estão enquadrados em gêneros, né? Então, aqui tem um esquema organizado de forma argumentativa do texto acadêmico. Isso vai ajudar, então, você a entender, compreender melhor o texto, pois irá entender a sequência lógica dos parágrafos. Então, o texto acadêmico, todo ele tem título. E esse título deve ser claro, conciso, e deve informar o leitor o assunto do artigo. Na segunda parte, a introdução é aquela que informa o leitor o tema do artigo, a pergunta que se quer responder, informando também o contexto em que se desenvolve essa pesquisa ou esse tema. Além disso, deve indicar o que o estudo acrescenta de novo ao seu campo de conhecimento. Aí vem a revisão da literatura. Cada parágrafo de revisão da literatura traz a análise qualitativa de um elemento relacionado ao assunto abordado no texto, expondo comentários, relações entre ele e o assunto do texto, além de trazer ali citações e observações, considerações que envolvem a temática. Nós temos uma parte também, a metodologia, e essa metodologia traz informações referentes aos métodos utilizados, métodos de pesquisa, métodos e técnicas, ferramentas empregadas nesse estudo. Também expõe todos os processos que envolvem o estudo, né, num período. Resultados e discussão é outro subtópico aí. E trata do espaço que mostra todas as descobertas, resultados alcançados. Se for pesquisa experimental ou bibliográfica, mostra também as relações entre os dados apresentados. E, por fim, a conclusão, que consiste no fechamento da ideia do texto, dando um panorama geral do desenvolvimento do estudo e dos seus respectivos resultados. E traz, portanto, aí um resumo que foi apresentado sem dados novos, mas fechando aquilo que foi estudado. Então, o que seria a leitura averiguativa? Esse esquema, juntamente com as noções relativas à leitura averiguativa, deve auxiliar seus processos de leitura, ampliando suas possibilidades de compreensão dos textos. Aqui tem uma atenção que solicitada. As partes do texto acadêmico não apresentam um número pré-determinado de parágrafos. Você deve identificar a que parte do texto cada parágrafo
responda. Dando sequência, vamos falar do conteúdo dessa terceira semana, na primeira unidade. Falando do livro Leitura e Escrita Acadêmicas. Então, nesse capítulo, vamos abordando aqui a leitura inspecional e a leitura averiguativa. Então, o que seria a leitura inspecional nos textos científicos? A escrita ocupa um lugar fundamental no mundo acadêmico. Desse modo, é importante saber o que diferencia os textos que circulam no meio universitário e dos demais. Todos os textos têm em comum um aspecto: a relação com seu contexto. Isso remete ao que os compõe. Isso é, quem os escreve, sobre o que eles tratam, para quem são escritos, em que momento e em que espaço. Contudo, o que significa esse contexto na prática? Os textos acadêmicos, todo texto pertence a um gênero. Contudo, para distinguir os gêneros, você precisa entender a diferença entre um tipo textual e um gênero textual. Marcuse, 2003, acrescenta que um tipo é um construto teórico com determinadas características linguísticas, isto é, uma construção que tem uma forma específica de escrita, e os tipos são bastante restritos. E sua característica dizem respeito à escolha, por exemplo, do tipo de léxico, de vocabulário, né? Da organização sintática, dos tempos verbais e das relações lógicas estabelecidas, como as informações que se ligam conceitualmente umas às outras. Os principais tipos de texto são o descritivo, o narrativo e o argumentativo. Os gêneros não acadêmicos existem, evidentemente, em um número muito maior. Como exemplos de gêneros escritos, considere o bilhete, a carta, a mensagem eletrônica, a conversa de chat, a postagem blog, receitas, cardápios, piada, enfim, coloca-se aí uma gama de textos e gêneros textuais. E a leitura inspecional e leitura averiguativa, as instruções de uso dos produtos, as compras, o romance, o conto, a notícia, enfim, você pode considerar qualquer texto que esteja no seu cotidiano, né? Resumidamente, os textos acadêmicos podem ser identificados por características gerais. Em primeiro lugar, eles tratam de temas de interesse científico, ou seja, relacionados ao desenvolvimento de algum campo do conhecimento. Além disso, são fortemente marcados pela autoria, sempre identificada. Outro ponto relevante é o público-alvo. Os acadêmicos escrevem normalmente para seus pares, ou seja, para outros cientistas e acadêmicos. Os trabalhos monográficos da faculdade, por exemplo, são direcionados do aluno para seu professor, embora às vezes também seja compartilhado com seus colegas. Os artigos são voltados a outros estudiosos da área e visam a expandir os conhecimentos desse domínio, ainda que posteriormente possam passar por um processo de divulgação, nesse caso científica, né, por meio de publicações para leigos. E aí, falando da leitura inspecional, o que é ler? O que você faz quando lê? A citação de Leffan, 96, afirma que a leitura é um processo de representação. Quando o sujeito lê,
olha uma coisa e vê outra, à medida que a leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por intermediação de outros elementos da realidade. As letras e palavras, você não lê letras e palavras. No entanto, isso seria apenas decodificar. Como destaca Solé, 1998, a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. E implica não somente um leitor ativo que processa e examina o texto, também um objetivo para guiar a leitura. Uma plataforma que pode ser útil na sua pesquisa é o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Ela trata de uma biblioteca virtual que reúne produção científica nacional e internacional. Outro site interessante é o Scientific Electronic Library Online, que é o Cielo, mais conhecido no Brasil como Cielo, e que você encontra periódicos da América do Sul, da Europa e da África. A Cielo surgiu de um projeto de fundação de amparo de pesquisa no estado de São Paulo, pela FAPESC, né? E conta com o apoio de organizações como o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais conhecido como CNPq. Nesses sites aí você vai encontrar pesquisas com autores, títulos, revistas científicas, artigos. O resultado dessas buscas traz título e um resumo. Se você clicar naqueles que lhe interessam, você vai chegar nos sites das revistas acadêmicas, dos respectivos textos, conforme o tema que desejar, e você pode baixá-los para seus estudos. Outra opção é ir diretamente ao site de periódicos acadêmicos especificamente. No caso de você saber que em dado momento do conhecimento, determinado periódico é especialmente relevante. Estratégia de leitura averiguativa. Lembra que eu já falei? Inspecional e averiguativa. Grande parte do sucesso na leitura, como você já sabe, deve ser a definição adequada dos objetivos do leitor. Então, o que você deseja com aquela leitura? Assim, se o objetivo da leitura inspecional é traçar rapidamente um panorama conciso do que trata um texto, na leitura averiguativa é preciso ir além. Nesse caso, você deve identificar estratégias adequadas e eficientes para localizar ideias que sejam centrais de um texto e seus desdobramentos argumentativos, compreendendo em maior profundidade. Então, trata-se de estipular uma forma sistemática de interpretar um texto, né? Então, por meio da leitura de modo efetivo, você vai se conduzindo por esse processo da leitura averiguativa. A leitura averiguativa, na prática, é a análise textual. Você vai ver que a análise, o posto que as explicações acerca de interpretação e compreensão, no caso do texto, tendem a ser um tanto abstratas. Então, o capítulo que a gente está estudando na obra clássica Linguística, o curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure, mais do que apenas um teórico da área de letras, Saussure foi um fundador da linguística. A ideia aqui é analisar o segundo capítulo da introdução da obra no escopo da leitura averiguativa. Como se vê a sessão anterior para Solé, o primeiro aspecto a se analisar seriam os objetivos da leitura. Supondo que você precise analisar esse texto para uma disciplina de introdução à linguística, assim por diante, fica assegurado seu interesse em prosseguir a leitura.
quanto aos conhecimentos prévios relevantes para a compreensão do texto, é válido apontar que a, a linguística é o marco fundador. E o texto foi publicado aqui no Celso Rey em 1916, após a morte de Celso Rey, que faleceu em 1913. E aí foi organizado por seu aluno Charles Bailey e por Albert Sechrage. Passando então para a segunda unidade. Vamos falar a importância da palavra no ato da escrita. Mitos. Então vamos usar os objetivos. Recordar o surgimento da escrita, que eu já falei lá na história da escrita, da maior revolução tecnológica da humanidade, né? Dos símbolos às letras. E também contrastar escrita e leitura. Examinar os mitos sobre a escrita e a leitura. Estou colocando na segunda unidade a questão do desafio. O que o desafio trata aqui? Então, aqui tem o seguinte texto. Uma das maiores relações entre leitura e escrita diz respeito ao aprendizado da intuição de formação de palavras. Ou seja, um leitor expande seu vocabulário e amplia seu conhecimento léxico por meio da leitura. Quando passa a internalizar e a reconhecer padrões de formação de palavras e, por conseguinte, utilizar esses padrões para o entendimento de palavras desconhecidas, assim como para a escrita de palavras novas. Então, observe, quando o aluno tem dificuldade na ortografia, quando ele comete muitos erros, é importante que o professor peça para ele refazer as tarefas que ele errou. Quando os estudantes tiverem a oportunidade de reescrever palavras que erraram, eles têm maiores chances de internalizar a forma correta de escrever. Martin é um canadense morando no Brasil, que ainda está aprendendo a língua portuguesa. Ao ler o trecho acima, Martin conseguiu perceber por meio da palavra refazer que o prefixo re tem significado de novo. E, portanto, a palavra refazer significa fazer de novo. Mais adiante, o Martin se deparou com a palavra reescrever e concluiu, então, que a palavra significava de novo. Logo, percebeu que quando adicionamos re a um verbo, a palavra se torna fazer aquilo novamente. Foi assim, então, que Martin, em um dia que precisava compor um e-mail solicitando que a loja enviasse novamente um produto que havia sido extraviado. Lembrando que aprendeu por meio da leitura, conseguiu compor corretamente a palavra reenviar para fazer o pedido. Agora, instruções para você, solicitando com base no princípio que é possível aprender a formar palavras por meio da leitura. Releia o texto anterior, que contém algumas palavras inventadas, e com base nas suas formações, tente encontrar o significado ou a tradução das seguintes palavras. Aí você tem 12 palavras. Então você vai trabalhar utilizando a dedução para a formação de palavras, tendo como ponto de partida o texto lido. As palavras que você precisará utilizar para entender o significado de outros estarão destacadas em negrito. Muito bem. O padrão da resposta aí que você vai ter é tentando identificar intuitivamente e dentro de uma lógica que você
tratou de criar, né? É que você vai responder a tradução dessas 12 palavras. Seguindo, vamos ao nosso infográfico. O infográfico a seguir fala da escrita que surgiu há milhões de anos depois da fala. Segundo a linguística, a escrita é uma aquisição secundária do processo da linguagem. Os sinais escritos substituem os signos vocais expressos nas palavras. E a escrita é a representação dos sons articulados na fala, em sinais gráficos, uma transformação da língua natural em outro código. Os primeiros registros humanos pertencem muito mais ao domínio da expressão que ao da comunicação. Eles são pinturas e incisões encontradas em cavernas, algumas delas conservadas até hoje. No infográfico a seguir, que você vai ver, tem uma linha do tempo, a evolução da escrita desde os sistemas rudimentares não padronizados, portanto não sendo considerados como escrita, até o desenvolvimento do alfabeto latino utilizado pela língua portuguesa. Então, como que se deu a evolução da escrita? Há 6.200 anos antes de Cristo, nós tivemos a proto-escrita, compreendida por os símbolos representados em pinturas rupestres nos tempos pré-históricos, principalmente no período neolítico. Já 5.000 anos antes de Cristo, nós tivemos as tábuas tártaras, encontradas na região da Tartária, 3 tábuas de argila com 26 símbolos que podem representar o primeiro sistema escrito da história da humanidade. Já 4.000 anos antes de Cristo, o sistema de escrita, os primeiros relatos de tentativas de um sistema de escrita. E há 3.000 anos antes de Cristo, a escrita cuneiforme. É uma escrita atribuída aos sumérios na Mesopotâmia. O sistema de escrita rudimentar de representação pictográfica, isso é, de desenhos para representar conceitos. Em 3.200 antes de Cristo, a escrita hieroglífica, que é uma escrita atribuída aos egípcios. Sistemas de escritos encontrados nas pirâmides e documentos egípcios. Dividida em hieroglífico, que são símbolos das paredes nas pirâmides, e hierático, é a forma mais complexa, e também demótico, um sistema mais simplificado. Já 1.200 anos antes de Cristo, o sistema chinês, sistema de ideogramas utilizado até os dias de hoje, é claro, com algumas modificações durante esse tempo todo. Em 1050 a.C., o alfabeto fenício, que o sistema era originário de todos os alfabetos atuais, criado pelos fenícios. É um sistema de 22 símbolos que representam as consoantes. Já 800 anos antes de Cristo, o alfabeto grego, originário do alfabeto fenício, os gregos acrescentaram os sons das vogais. E 700 anos antes de Cristo, o alfabeto latino, que é proveniente da variável do alfabeto grego, o etrusco, né? Os povos romanos adotaram 21 símbolos que, com o passar do tempo, foram adotados e adaptados por diferentes línguas, inclusive a língua portuguesa. Passando para o nosso conteúdo, fundamentos da língua portuguesa, e vamos tratar dessa discussão em torno da idade correta para alfabetizar uma criança,
sendo que, nesse debate, alguns pesquisadores creem que antes dos 6 anos, a criança deve ter contato com a língua apenas de forma oral e lúdica. Outros afirmam que a criança já pode ter contato com a leitura assim que manuseia objetos e que contém textos escritos, como livrinhos, gibis, entre outros. Uma vez que alfabetizar é ensinar o cérebro a ser apto a ler. É preciso que o cérebro de uma criança tenha maturação suficiente para formar as conexões visuais, auditivas e motoras para que ela possa aprender a ler. Portanto, é preciso um determinado nível de maturação cerebral para isso. Então, vamos tratar desse assunto, a importância da palavra no ato da escrita. Isso seria mito? O surgimento e o papel da escrita. O homem que sabe ler fala com ausentes e mantém vivos os que já morreram. Comunica-se com o universo. Não conhece o tédio, viaja, ilude-se. Mas quem lê não sabe escrever é mudo, segundo Carlos Dossi. Você consegue imaginar um mundo atual sem a escrita? Consegue vislumbrar as comunicações do dia de hoje sem ela? Você consegue pensar no desenvolvimento da ciência, das tecnologias e dos entretenimentos sem a escrita? Parece impossível, porque possivelmente embora, se nos esforçarmos muito, possamos até fantasiar um mundo sem a escrita. Esse mundo certamente seria muito retrógrado, talvez muito limitado. Dentre as tecnologias criadas desde os tempos mais remotos, a escrita é, com certeza, uma das maiores, importantes e também a base para a criação de diversas outras tecnologias. Então, eu quero falar que tecnologia é qualquer invenção que supra uma necessidade por meio de uma técnica ou ferramenta. Costumamos achar que tecnologias são apenas objetos relacionados a computadores ou ferramentas digitais, mas isso não está correto. O fogo e a roda, por exemplo, são exemplos mais distantes, mais primórdios de tecnologia. O ábaco, o papel, a escrita e tantas outras coisas que hoje são essenciais para nós, também são consideradas aí tecnologias. Mas com o avanço da informática, dos meios digitais, o termo acabou por ser utilizado para se referir a tecnologias digitais. Mas não se engane, a tecnologia é muito mais do que apenas as digitais. Primeiramente, então, vale definir que quando a escrita é importante desde a sua criação, é responsável por dividir a pré-história da história. Essa divisão se dá primordialmente porque é por meio da escrita que é possível relatar e registrar acontecimentos históricos. Antes da escrita, esses registros não eram tão precisos e portavam poucos detalhes. Muitas das descobertas e dos artefatos encontrados a respeito das eras pré-históricas se baseiam principalmente na assunção e probabilidade, enquanto os relatos escritos evidenciam um registro mais detalhado e verossímil. Logo, além da importância evidente da escrita, também é um marco histórico. Acredita-se também que os primeiros sistemas de escrita, ou as tentativas de criar um sistema de escrita, sejam datados por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E seriam os povos sumérios na Mesopotâmia. Contudo, a definição desse sistema como, de fato, sistema escrito
é datado aproximadamente de 3.500 anos antes de Cristo. De forma bastante rudimentar, ele tinha por objetivo representar, através de símbolos, a realidade, e foi batizado de escrita cuneiforme. Uma forma de representação pictográfica, e isso a gente atribui aos desenhos, né, cunhados em tábuas de barro, daí o nome cuneiforme. Nessas tábuas, os sumérios tentavam registrar acontecimentos cotidianos relacionados à economia, à política, ao sistema administrativo da época. Estudos sobre a escrita cuneiforme revelaram que cerca de 2.000 símbolos eram cunhados nas placas de barro da direita para a esquerda. Falando do alfabeto grego, é considerado precursor, o percussor e fundamentador de diversos outros alfabetos que foram adaptados de acordo com as necessidades e exigências linguísticas e culturais para cada povo, como o povo, o alfabeto gótico e o alfabeto etrusco na Idade Média, e o grego clássico e latino utilizado pelos romanos. Por causa da influência do Império Romano, o alfabeto latino foi adotado por muitas nações, principalmente pelos povos da Europa Ocidental, sendo por essa razão o mais utilizado no mundo atualmente. A relação entre escrita e leitura. Antes do interesse pela escrita, há um outro, o interesse pela leitura. E mal vão as coisas quando só se pensa no primeiro. Se antes não se consolidou o gosto pelo segundo, sem ler, ninguém escreve. Quem cita essa parte aqui é o José Saramago, um grande escritor do século XX, né? Ao tratarmos da escrita como convenção e entendermos que ela é compartilhada dentro de um certo grupo, podemos classificá-la como um produto cultural. A escrita não é uma prática que se adota dentro dos contextos escolares, mas uma prática cultural, em vez do que textos estão presentes na nossa realidade de forma constante. Embora antes de ingressar na escola, uma criança possa não conseguir decifrar os signos linguísticos, portanto, ler e escrever, ela certamente já está em contato direto com palavras e com a leitura. Na estruturação, vamos pensar agora na leitura como uma forma de entretenimento por meio da literatura, observando aí os certos padrões linguísticos, né, e que tornarão a leitura mais fluida, né? Então, a respeito das regras estruturais, também é feito escolhas lexicais, ou escolha de textos a partir de objetivos coerentes. O que seria o léxico? Pensemos agora não somente no estrutural. Antes de entrar em detalhes entre a leitura e a escrita, podemos ponderar sobre o nível léxico de um texto. Certamente podemos aprender e aprendemos diversas palavras novas por meio da comunicação oral. Logo, é possível dizer que a leitura não é necessária para que alguém aumente seu vocabulário. Podemos, por exemplo, escrever casa sem nunca ter lido a palavra, apenas por ter ouvido. Contudo, será que a palavra seria escrita com a grafia correta, sem que se coloque a palavra escrita de outra forma? Pode ser que sim, mas também há chance de que ela seja escrita com a grafia diferente, como casa com K ou
casa com C. E usando na primeira situação o S entre A e o Z entre A. Então, casa com o que tem o S com som de Z e o casa com C que usaria o Z porque tem som de Z. Colocando aí, então, a questão do hábito e desenvolvimento. Vamos imaginar agora que você, brasileiro, acaba de se mudar para os Estados Unidos e que se matriculou em uma escola. Na matrícula foi pedido que você escolhesse um esporte como atividade eletiva, melhor dizendo. Na lista você encontrou a opção futebol americano. Vamos supor que a ficha estivesse em português só para fins desse exemplo. Contudo, você nunca ouviu falar de futebol americano, mas você supõe que ele deve ser parecido com o futebol brasileiro. E nesse você é craque. Só que não é. Mito sobre a escrita e leitura. Leitura e escrita são dois assuntos sobre o qual todo mundo parece ter várias opiniões. Como o ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Podemos dizer que sobre esses dois tópicos, todo mundo tem opiniões. Algumas especializadas que acabam disseminando diversos mitos, inverdades ou algo parecido sobre a leitura e a escrita. Passando então para a unidade 3, falando então da unidade 3, avaliação da compreensão leitora em língua portuguesa. Essa avaliação do que trata, então, vamos definir compreensão leitora e seus níveis. Vamos também listar os métodos de avaliação na compreensão leitora e suas potencialidades. Também analisar os desafios da aplicação e da correção dos testes de avaliação da compreensão leitora. Falando do desafio dessa unidade, o desafio 3, para serem capazes de avaliar a compreensão leitora de seus alunos, os professores precisam reconhecer que esse é um processo que exige múltiplas análises, que vão além da capacidade cognitiva envolvida em processo de decodificação das palavras e do texto. Então, vamos falar aqui desse desafio que conta ali. Joana é licenciada em letras, português, professora em 3 turmas do 7º ano. 7º ano do ensino fundamental, claro. Está com um problema em suas mãos, que tem desafiado, mesmo talentos mesmo de plano de aula, utilizando metodologias e técnicas de avaliação da compreensão leitora, seus alunos estão obtendo resultados muito diferentes nas avaliações. Uma das turmas, quando se depara com um texto novo, sobre o qual deve inferir resposta que exige sua interpretação, demonstra não conseguir extrair do texto as informações e processá-las em busca das respostas. Então, Joana tem utilizado em suas aulas técnicas que envolvem processo de análise sintática, que tem ensinado principalmente a técnica close, e também conhecida como técnica de lacunas. A técnica propõe que o aluno, ao ler o texto, depare-se com a falta de alguns vocábulos. Isso seriam lacunas. Então, classifica-as bem como procura valer-se de questionários que envolvem questões de múltipla escolha para que os alunos respondam sobre alguns aspectos do texto.
Nas provas, porém, Joana procura valer-se de questões abertas, que exigem do aluno um esforço para a produção de inferências e interpretações sobre os sentidos do texto. Com base no contexto apresentado, especificamente da professora Joana aqui, de que maneira você, como coordenador do setor de língua portuguesa, pode ajudar Joana a refletir sobre os métodos que utiliza e definir o que tem feito de errado ao avaliar a compreensão leitora, assim reverter a situação? Olha, vocês vão trabalhar a questão da, da múltipla escolha, e da técnica close. Então, quando a professora tem trabalhado essa metodologia, ela tem conquistado alguns resultados. Porém, na hora da avaliação, ela trabalha questões abertas. Então, quando os alunos se deparam com atividades avaliativas, nesse sentido, eles vão ter um desempenho insatisfatório. Razão pela qual é preciso também trabalhar no dia a dia as metodologias, as questões abertas e as questões fechadas, e nesse sentido ela poder ampliar as possibilidades de trabalho, de metodologias e tal, mas conquistar melhor resultados também na avaliação. Então, esse é o desafio para vocês fazerem. Vamos falar agora, então, do nosso infográfico da terceira semana. Uma das dificuldades apontadas pelos pesquisadores das práticas avaliativas, especificamente da compreensão leitora, é o entendimento das múltiplas dimensões que envolvem esse conceito, uma vez que se refere a habilidades linguísticas, cognitivas, sociais e culturais. Então, nesse infográfico, você conhecerá 6 componentes do conceito de compreensão leitora. Eu gostaria que vocês abrissem lá também no seu portal para estudar essas 6 habilidades. A primeira habilidade é a habilidade cognitiva, que trata de compreender um texto sobre envolver, e que pode envolver memória, capacidade de análise, reflexão, criticidade, criatividade, imaginação e raciocínio, entre outras habilidades. Então, nessa primeira habilidade cognitiva. Aí, a 2, nós consideramos habilidades linguísticas, que consiste o conhecimento da estrutura gramatical, das classes de palavras, da sintaxe, da semântica e das regras de ortografia da língua materna, é importante fator para a compreensão leitora, pois permite a decodificação do texto. Agora falando no 3, contexto ou referente. Fatores relacionados a aspectos externos ao texto, como as questões da realidade social e cultural do leitor e do autor, também pode contribuir para a compreensão da leitura realizada. O referente fornece ao leitor condições para, a partir do repertório de suas vivências, do seu contexto, interpretar o texto que lê e possa inferir sobre ele. Então vamos para a quarta, o quarto da habilidade, né? Chamada texto. Aspectos que envolvem a leiturabilidade do texto como gênero que se utiliza, a função que apresenta
e o tipo de linguagem que adota também influenciam na compreensão. E o 5 é o autor. As características do estilo do autor. A forma como ele se comunica por meio do texto, sua capacidade discursiva e o possível endereçamento do que escreve também pode contribuir para a compreensão leitora. E o sexto e último é o leitor. O entendimento de que é preciso esforço e desenvolvimento de habilidades, isso é chamado de metacognição, por parte do leitor para compreender um texto, e isso nós chamamos de metacompreensão, também favorece a compreensão daquilo que é lido. Na sequência, então, vamos falar do nosso conteúdo. O que trata esse conteúdo da avaliação no contexto de línguas, né? A compreensão leitora deve considerar múltiplos aspectos. E eles estão envolvidos quando o estudante realiza a leitura de um texto. Então, para que se compreenda, esse estudante, esse aluno, necessita valer-se de habilidades linguísticas e cognitivas. Então, é isso que nós vamos tratar agora nesse conteúdo. Avaliação da compreensão leitora em língua portuguesa. A vida em sociedade exige cotidianamente que exercitemos a leitura. Isso para nos mantermos informados diante da exposição aos inúmeros textos mediáticos, e isso tudo chega por diversos canais digitais ou analógicos, por meio de nossos deslocamentos pela cidade, onde a linguagem escrita se expressa de diversas maneiras, como nos outdoors, nas propagandas comerciais, nos panfletos recebidos, nas placas de nomes de ruas, nas paradas, estações de trem, as rodoviárias, nas bulas dos remédios, etc. Ou seja, viver bem em sociedade se relaciona diretamente com o nível de compreensão leitora que possuímos. Métodos de avaliação da compreensão leitora. Como dito no início desse capítulo, é importante avaliar a compreensão leitora, mas isso é um processo complexo, pois envolve muito mais do que a simples questão individual da capacidade ou não. Do indivíduo que busca reconhecer e desvendar elementos estruturais da escrita e da linguística. Conforme comenta Queiroz, 1999, ler é somar-se ao mundo, é iluminar-se com a claridade do que já foi decifrado. Dessa forma, ler é um ato isolado, exige entender exige entender que o sentido de compreensão deve ser ampliado, pois envolve a visão que o sujeito tem de si e da sua própria realidade. Às vezes, ouvimos uma referência a esse fato quando se menciona a leitura de mundo que cada um possui. Alguns métodos de avaliação da compreensão leitora que costumam ser utilizados no Brasil e na educação básica. Então, um deles é o reconto, questionário de múltipla escolha, técnica ou procedimento de close, lembra que eu falei da metodologia close, recordação, resumo, verdadeiro ou falso e PISA. Outro método muito utilizado em busca da avaliação da compreensão leitora é a aplicação de questionários de múltipla escolha, relacionado aos textos lidos. Esses questionários têm sido utilizados nas avaliações aplicadas pelo SAEB e pelo PISA, por exemplo.
SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica e PISA é a avaliação internacional de determinados níveis de educação. Como o item avaliado é a leitura, as questões de múltipla escolha são mais indicadas, em detrimento das perguntas abertas, que avaliam quando aplicadas na compreensão sobre o texto e a habilidade de leitura. A técnica close consiste em organizar um texto para os alunos e aí são retirados alguns vocábulos, deixando as lacunas que serão preenchidas por eles para completar o sentido do texto. Essa supressão de palavras pode seguir uma certa ordem associada com alguma classe gramatical ou feita de forma aleatória. Perilha, 2008, no documento online, ao referir-se a uma das possíveis versões da Close, ou do Close, melhor dizendo, aplicada a estudantes do ensino médio, comenta que esse instrumento é elaborado a partir do método de apagamento randômico, apagada cada 10ª palavra do texto, substituindo por uma lacuna, então obtendo nessas lacunas, para o preenchimento de sentido, a metodologia do close. O primeiro e o último parágrafo do texto não fazem parte do processo de lacunamento. Então, o Programa Internacional de Estudantes, recentemente, que é o PISA, a Prova Internacional desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OECD, tem sido aplicado também no Brasil, em paralelo com as provas do SAEB, e tendo como um de seus itens avaliados a compreensão leitura. Essa avaliação é aplicada de forma amostral, conforme critérios da OCDE. Os alunos na faixa de 15 anos de idade, matriculados no 8º ou 9º ano em diante, até o fim do ensino médio. A avaliação da compreensão leitora, desafios da sua aplicação. Avaliar essa compreensão leitora é uma tarefa cuja complexidade aumenta na medida em que existem muitos processos cognitivos que são executados para que o aluno, de fato, compreenda o que leu e devido à exigência de uma metodologia que avalie essas múltiplas habilidades, o que requer conhecimento, planejamento e preparo dos professores de línguas. Kintsch, 1998, ao desenvolver a ideia do paradigma da compreensão, ele expôs alguns dos processamentos cognitivos que devem funcionar de forma colaborativa para que a compreensão leitura se efetive como reconhecimento de palavras, integração semântica local e global, memória de trabalho, memórias de curto e longo prazo, inferência e monitoramento, de forma que, à medida que percorre as linhas do texto, o leitor consiga construir sentido, gerando um modelo textual situacional coerente. Vamos então para a quarta unidade de aprendizagem, essa extensão chamada escrita, para finalizar então o nosso estudo de hoje. E essa extensão chamada escrita tem reconhecer a escrita como importante representação da fala, identificar oportunidades de exploração da capacidade de expressão dos alunos e também demonstrar o potencial da leitura do auxílio do desenvolvimento cognitivo e da formação leitora. Então vamos ao nosso desafio dessa quarta unidade, e que trata do seguinte texto: cada novo leitor formado e consciente sinaliza para o desenvolvimento de mais um cidadão,
Com a leitura, os discursos mudam, o vocabulário se amplia e a capacidade de se apropriar do mundo fica ainda mais concreta. Tudo isso pode se verificar no dia a dia de uma pessoa que seja leitora. Entretanto, é na escrita que ela se materializa e todos os seus ganhos. Isso quem cita é Lois, 2010. Pensando nisso, o seu desafio é criar uma atividade para exercitar a escrita por meio da observação de coisas que sempre estiveram por perto, mas que podem ganhar outra leitura. Então, nesse sentido, mãos à obra. Então, você vai exercitar a escrita por meio dessa observação aí. E vai responder, né? Vamos destacar agora o infográfico. Nesse infográfico, observe uma síntese da nossa unidade de aprendizagem. Então, a escrita criada na Suméria, aproximadamente 3.300 a.C., servia para controlar e organizar o mercado do sistema tributário, né? Começou pictoricamente, os desenhos representavam o que queria ser dito. As marcas foram evoluindo e contaram com as contribuições dos egípcios, dos hebreus, fenícios e outras culturas e outras populações. Já na Idade Média, o acesso à escrita e à leitura era muito restrito, porque essa invenção um forte instrumento para contestar e adquirir o saber. Atualmente, a escola é cobrada para dar um retorno sobre a evolução da criança na leitura. Quase sempre a preocupação recai sobre o processo de alfabetizar ou decodificar. A escrita não pode ser encarada como uma produção ou reprodução técnica. Redigir, escrever com ordem e método. Escrever, apresentar por meio da escrita. Escrever requer persistência para vencer as dificuldades com as. Escrever é exercitar nosso repertório de leitura de livros ou de leitura de mundo. Então vamos ao conteúdo dessa unidade. E falando do conteúdo, então, desse capítulo, Teoria e Prática da Formação do Leitor, Leitura e Literatura na Sala de Aula. E o nome do autor, Lena Lawrence. Então, essa extensão chamada escrita. Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. Quem falava isso é Clarice Lispector, dizendo que o verdadeiro sábio é aquele que sobe uma montanha e fica lá por muito tempo, bem longe da civilização, longe dos homens, em estado contemplativo, para se aproximar dos mistérios formadores do homem. Entretanto, depois desse período, ele precisa descer ao encontro dos homens para dividir seus saberes. Se ele não fizer isso, começa a haver um transbordamento e o saber se perde. Dividir para multiplicar, essa é a lição. Mas o que isso tem a ver com a questão da escrita? O sistema de escrita começou pictoricamente, desenhos representavam aquilo que queria ser dito, duas linhas onduladas indicavam água,
Logo, logo se percebeu que isso não seria suficiente e que tais desenhos não dariam conta de registrar tudo o que se queria dizer. As marcas foram evoluindo e contaram com as contribuições dos egípcios, hebreus, fenícios e outros. Até que os gregos inventaram o alfabeto e a escrita, que foram se apresentando cada vez mais abstratos e complexos, sem relação direta com o objetivo em si. A escrita e as provas escolares, criamos e elaboramos provas o tempo todo. Pois bem, agora vamos observar as questões de uma prova e refletir sobre a forma como ela está chegando aos estudantes. Então, você vai analisando o formato de questionamento, da metodologia utilizada para inquirir o aluno, né? Ou tentar investigar o que ele sabe, e assim por diante, usando a escrita no seu formato constante, adverso, complexo, ou numa tentativa de simplificar, mas tem aí, de fato, um construto histórico de mais de 5.000 anos. Infelizmente, nem sempre a escola percebe isso. Entre cobranças e maus resultados, a escrita vai perdendo seu poder, aquele poder maior, que é de representar e documentar um pensamento, um argumento, um sonho, e principalmente uma marca única, porque ela é individual do sujeito. Normalmente verificamos uma grande preocupação da escola em relação à produção de seus estudantes. A quantidade de texto produzida pelos estudantes funciona como resultado de um trabalho que está sendo desenvolvido na escola. Ou seja, temos que mostrar serviço. Precisamos que esses estudantes escrevam muito. Nenhum problema quanto a isso. A escola possui papéis que devem ser cumpridos e metas que precisam ser estabelecidas. Todavia, o cumprimento desses papéis não deve ter o preço de um sacrifício, até porque não haveria nisso um resultado honesto e nem verdadeiro. Para melhor visualizar o funcionamento da escola sobre o ato de escrever, é interessante começar diferenciando os verbos redigir e escrever. Redigir um texto é diferente de escrever um texto. No dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, redigir aparece como escrever com ordem e método, enquanto que escrever é representar por meio da escrita. Ora, a ordem e o método, implícito no conceito de redação, se aproximam de todos os pedidos gramaticais e também ortográficos. A representação que está por trás desses aspectos, que interpõe a organização de um pensamento e, por fim, de sua sistematização, requer uma diferenciação entre redigir e escrever. Dessa forma, então, encerramos a nossa semana, né, falando da terceira semana, né, e por fim chamando aí essa extensão chamada escrita. E é claro que na data de hoje trabalhamos a leitura inspecional, a leitura averiguativa e os gêneros aí colocados, né? A importância da palavra, do ato da escrita e os mitos que envolvem, né? E a avaliação da compreensão leitura em língua portuguesa, de suma importância, falando no sistema de avaliação nacional e internacional, né? E depois a extensão chamada escrita. Então, encerrando aqui, eu quero saber se tiver algumas perguntas, né? Eu fico à disposição para responder.
Então, dessa forma, quero concluir e encerrar. A aula está gravada, né? E desejar a todos uma boa noite e uma semana de trabalho ainda restante para que vocês possam se preparar nos estudos aí para a prova da semana que vem. E também não esqueça da postagem do review, que agora até 24 de outubro, e também do PIPA, do Projeto Inovador Profissional, que é para o dia 31, né? Então, desejo a todos bons estudos e dúvidas que tiverem, entre em contato. Boa noite.